O que está acontecendo com as reformas das escolas em Açailândia? Eu quero iniciar esse vídeo dessa vez de uma forma diferente, pedindo para você assistir até o final e que você possa compartilhar com o máximo de pessoas possível. Você talvez vai ter conhecimento da verdade e não passar isso à frente é uma omissão. R$ 9 milhões do dinheiro público utilizado nas reformas desde o início deste ano. Denúncias de pais, professores da rede pública sobre várias irregularidades. Porque não precisa você ser nenhum engenheiro para você saber que não foi gasto aquele valor aqui nessa escola. Eu preciso que você me acompanhe até o final, pois o que eu vou te mostrar mexe diretamente com você, com seus filhos. E no final, eu vou dizer o que você pode fazer. Como vereador, não fui eleito para me fazer de cego ou surdo. Nos últimos meses, você deve ter percebido algumas reformas nas nossas escolas em Açailândia com valores absurdos. O problema não é fazer a reforma. O problema é como estão fazendo. Toda obra para poder iniciar precisa de um documento chamado Ordem de Serviço, ou seja, tivemos obras sem esse documento. O que nos chamou a atenção foi que algumas escolas passaram por reformas no final do ano de 2021, não havendo a ordem de serviço e sem a placa informativa. Como deve ser feito antes de iniciar qualquer obra pública? Placa como essa. No entanto, a Secretaria de Educação e as empresas responsáveis só começaram a instalar as placas informativas somente em fevereiro e março do ano de 2022. Detalhe, não consta nas placas a data de finalização das obras. Como as escolas passaram por reforma em dezembro de 2021 e encerraram em janeiro de 2022, sendo que as ordens de serviço só foram assinadas no dia 7 de fevereiro de 2022. Faz-se o serviço primeiro e depois assina as ordens de serviço? A Escola Rafael de Almeida, que a placa instalada somente em março de 2022 mostrava manutenção do telhado, calhas e muros e pilares, e foi alterado pela falta de planejamento, reforma e manutenção da Escola Rafael de Almeida. Essa escola já havia passado por reforma no final de 2021 para o início de 2022. Veja, não tem data de término. E sobre esse valor, não justifica a obra que foi feita somente a pintura e a troca de um telhado. Diante disso, eu pedi acesso à informação à Secretaria de Educação sobre as cópias das ordens de serviço das reformas das escolas, as notas fiscais, e nós não fomos respondidos. Eles estão ferindo a lei de acesso à informação. Procuramos também o ex-secretário de Economia e Finanças do nosso município para indagar ele sobre essas reformas. Ele disse que desconhece o processo das reformas das escolas e que não tem nenhuma tratativa a respeito disso. Ou seja, como que o secretário de Finanças e Economia do nosso município não conhece sobre as reformas das nossas escolas? Então esse é o nosso questionamento, cidadão. Estamos falando sobre o dinheiro público, sobre a falta de transparência, sobre a falta de planejamento, o que abre uma imensa brecha para que seja feito obras com superfaturamento. Reformas foram feitas em dezembro de 2021 sem ordens de serviço, que só vieram ser emitidas em fevereiro de 2022. Altos valores que não justificam o que foram feitos, somente pinturas e troca de telhados em alguns casos. As placas que deveriam informar início e fim da obra só foram instaladas depois da reforma em março de 2022 e não com as informações que são necessárias. Sem projeto, sem ordem de serviço, sem orçamento, reformas que não respeitam a lei orgânica do município e as obras também sem conhecimento por parte do ex-secretário de Finanças do nosso município. Aí está o problema que causa o superfaturamento das obras. Irregularidades aconteceram. Vários pais e professores nos procuraram para denunciar e nós fomos fazer a fiscalização. Por que a Câmara de Vereadores não se mobiliza sobre essa denúncia? As obras que foram feitas aqui com recurso próprio, ninguém aqui está se importando em fazer a fiscalização em referente aos valores? A gente se tornou agência de propaganda ou nós somos fiscalizadores dessa cidade? Depois disso tudo, a única coisa que eu posso te garantir é que eu não serei omisso. Irei até a Câmara de Vereadores solicitar a abertura de uma CPI para que a gente possa investigar os fatos. Continuarei meu trabalho de fiscalizador e você, eu peço que comece a repensar as suas escolhas.